Hello, student! Welcome in our English classes. Seja bem-vindo, bem-vinda nas nossas aulas de inglês. Let's start studying English. Vamos começar a estudar inglês. And this is our class number 1. Essa é a nossa aula número 1. E eu trouxe aqui algumas coisas que não tem como a gente fugir. Então, nós vamos ver primeiro aí alguns greetings, cumprimentos. Afinal de contas, é o início de qualquer conversa com qualquer pessoa, né? Então, vamos começar aí a nossa aula com os greetings, cumprimentos. Então, nós temos aqui, primeiro, alguns cumprimentos básicos, mas não precisa preocupar, porque apesar de ser básico, não é tão informal, não faz parte do inglês coloquial. Não tem problema nenhum a gente utilizar esses cumprimentos numa situação mais formal, ok? Então, nós temos aqui hi, hello, hey. Esses três, eles são cumprimentos básicos que significam oi, olá, tá? Então, os três têm essa mesma função, esse mesmo significado, tá? Então, os três, oi ou olá. Repeating, hi, hello, hey. Em seguida, nós temos aí cumprimentos de acordo com as partes do dia. Então, dependendo do momento do dia, nós temos os cumprimentos específicos, né? Então, nós temos aí good morning para manhã, good afternoon para tarde, good evening para noite, boa noite, e good night, também boa noite. Então, primeira coisa, se o good evening e o good night significam boa noite, eu posso usar qualquer um dos dois, sendo a noite? Então, eles têm uma pequena diferença entre eles. Não tem necessariamente a ver com a parte da noite, né? Início da noite, final da noite. Mas tem a ver com cumprimento de chegada, cumprimento de saída, de despedida. Então, o good evening, ele é um cumprimento de chegada. Nós vamos utilizar ele quando a gente estiver vendo a pessoa pela primeira vez naquela noite. Então, se você está chegando em algum evento, vendo a pessoa pela primeira vez na parte da noite, nós vamos dizer good evening. Mas se eu estou despedindo da pessoa no momento da noite, né? Então, vai ser o último momento que eu vou ver a pessoa naquele dia, eu estou saindo do local, estou despedindo da pessoa, aí nós vamos dizer good night. E também quando a gente estiver indo dormir, né? Porque não deixa de ser uma despedida aquele dia. Então, antes de ir dormir, a gente também cumprimenta com um good night, ok? E aí, agora vamos prestar atenção na questão da pronúncia desses 4 cumprimentos de acordo com as partes do dia. Olha só, good morning. Todos têm o good, né? Então, começam com a mesma palavrinha. Mas a segunda palavra, elas têm início diferente. Então, ó, morning e night começam com consoante. Afternoon, que é tarde, e evening, noite, começam com vogal. Mas que diferença que isso faz, teacher? Faz diferença na hora de você unir as duas palavras. Por quê? No inglês, quando a gente tem duas palavras, né, uma atrás da outra, e uma termina com consoante e a outra começa com vogal, a gente tende a unir o som das duas palavras e dá a impressão de que é uma única palavra só, quando a gente está falando. Então, ó, good morning. Eu realmente dou uma pausa entre as duas palavras. Good morning. Agora, good afternoon. Parece que é uma palavra só, porque a gente junta o som, já que good termina com D, que é uma consoante, e afternoon começa com A, que é uma vogal. Então, a gente fala good afternoon. Mas para você treinar, para você começar a praticar, pode falar pausadamente, tá? Good afternoon. Mas, à medida que você for praticando e for melhorando a sua dicção,
treine falar as duas palavras juntas, como se fosse uma só, porque vai ser a maneira mais comum de você ouvir, tá? No inglês norte-americano é muito comum a gente fazer isso. Quando temos uma palavra que termina com consoante e a outra começando com vogal, a gente une o som das duas palavras. E o contrário também, se a nossa primeira palavra termina com uma vogal e a segunda começa com uma consoante, a gente consegue unir um pouco o som das duas também, tá joia? Nós vamos ver exemplos disso mais pra frente. Mas então, treine bastante falar separado, mas depois comece a treinar falando junto, tá? Então, good morning, esse não tem jeito, são duas consoantes, vai ser pausado mesmo. Good night, a mesma coisa. Agora, as outras duas aqui, nós temos duas maneiras de falar. Good afternoon or good afternoon. Good evening or good evening. Ok? Em seguida, já que terminamos aqui com o good night, que é um cumprimento de despedida, então vamos para os cumprimentos de despedida. Então, nós temos aí como que a gente diz tchau. Nós temos 3 maneiras de falar tchau em inglês. Goodbye, bye-bye, bye. Então, essa é a forma mais simples, né, do cumprimento aí de dizer tchau, cumprimento de despedida. Bye. Essa é a mais simples. Mas temos o bye-bye e também o goodbye. Mas tem uma leve diferença entre eles em relação ao inglês antigo, tá? Então, tchau mesmo é o bye e o bye-bye. O goodbye, o significado dele é adeus. Então, ele pode ser usado numa despedida mais rigorosa, né? Quando você está despedindo, não vai ver a pessoa mais, ou vai ficar muito tempo longe dela, ou tá brigando com a pessoa, né? Terminando o relacionamento, pode utilizar esse goodbye. Mas vai depender da entonação que você usa para dizer essa despedida. Então, se você tá conversando com uma amiga na rua e aí vai finalizar a conversa, vai só despedir dessa pessoa, se você falar, oh, goodbye, fulano, goodbye, Marie, goodbye, Charlotte, de uma forma tranquila, significa tchau. Então, nesse caso, com uma entonação tranquila, numa situação de leveza, significa tchau. Agora, se você usar uma entonação forte, rude, está brigando, tá chorando, tá indo viajar, tá indo mudar para um outro país e não vai ver a pessoa mais, aí o goodbye vai significar adeus, tá joia? Então pode ser usado das duas formas, vai depender da entonação, da situação que a gente utilizar ele, ok? Temos aí em seguida o see you tomorrow. See you tomorrow. Vejo você amanhã. Então, é uma despedida aí que a gente já indica o quando que vai ver a pessoa, né? E temos variações dele, né? Então, a gente pode utilizar see you tomorrow, see you later, vejo você depois, mais tarde, see you next class, vejo você na próxima aula, que eu vou utilizar muito com vocês. Então, see you next class, see you next week, se eu for ver vocês semana que vem, né? Ou simplesmente see you. Se a gente não sabe quando que vai ver a pessoa novamente, a gente utiliza esse see you para falar que é um até logo, digamos assim. Então, significa aí um até logo, até breve. Então, se a gente utiliza esse see you com o quando que a gente vai ver a pessoa novamente, ele vai vir depois, então, né? Então, a gente pode colocar, se eu for ver a pessoa amanhã, see you tomorrow. Eu vou ver a pessoa mais tarde, talvez amanhã ou talvez hoje ainda. See you later. Vejo você mais tarde, vejo você depois. See you next class. Vejo você na próxima aula.
See you next week. Vejo você semana que vem ou até semana que vem. E se eu não sei quando eu vou ver a pessoa novamente, simplesmente see you. Até breve. Ok? Então, esse see you é vejo você, mas no português a gente utiliza muito até, né? Até aula que vem, até semana que vem. Então, tem esse significado, ok? Nós temos aqui o take care. É uma despedida que eu gosto muito, eu acho muito bonito, que é um carinho que você tem com a outra pessoa. Take care, se cuide. Então, é uma despedida que a gente costuma às vezes falar com uma pessoa que a gente gosta muito, com uma pessoa que a gente tem mais contato, mais intimidade, talvez. Então, take care, se cuide. E aí, nós temos um complemento dos cumprimentos de chegada. O que seria esse complemento? Então, nós temos aqui o How are you? Que é como você está. How are you? Então, se eu quero cumprimentar a pessoa, né? É alguém que eu já conheço, tô chegando. Good morning, how are you? Então, como você está? Então, eu posso complementar esses cumprimentos aqui que a gente aprendeu antes. Então, hi, hello, hey, good morning, good afternoon, good evening. Todos esses a gente pode seguir de um how are you? Como você está? Às vezes, a gente utiliza muito, tanto no português quanto no inglês isso acontece, tá? A gente utiliza muito esse how are you? Como você está? Ah, tá tudo bem? Por educação, né? Muitas das vezes a gente não presta atenção na resposta, né? Assim, já é comum a gente perguntar por educação e a pessoa responder por educação que tá tudo bem. E isso acontece no inglês também, tá? Então, nós temos aí o how are you, que muitas das vezes é só por educação. E a resposta também. Então, vai ser mais comum a gente utilizar as respostas. I'm fine, I'm great, I'm good, né? Para dizer, então, que eu estou bem, estou ótimo, ok? Então, I'm fine, I'm good, estou bem. I'm great, estou ótimo, ok? Mas eu espero de verdade que toda vez que eu pergunte para você How are you? Você me responda com I'm fine, I'm great, ok? Eu espero de verdade. Mas, infelizmente, nem todo dia a gente tá fine, né? Então, às vezes a gente tá bad, mal, I'm bad. Or so, not bad. Então, nós temos aqui essas primeiras respostas para indicar quando a gente estiver bem. Aqui, a segunda, quando a gente não estiver muito bem, né? Quando a gente estiver mal, às vezes a gente está sentindo para baixo, está passando mal. Pode acontecer, infelizmente, eu espero que não aconteça com frequência com você. Eu quero ouvir muito I'm fine, ok? E pode ser que a gente esteja assim, mais ou menos naquele dia, né? Então, so, mais ou menos. Not bad. Esse not bad é, nada mal. Mas se não tá mal, também não tá bem, né? Se tivesse bem, você falaria que tava bem. Então, por isso que é considerado um mais ou menos também, ok? E aí, a gente pode utilizar esses cumprimentos, essas respostas aqui, né? De falar que tá bem, com I'm, que é eu estou, ou simplesmente a palavrinha. Então, eu posso, né, se perguntar, How are you? I'm fine. Ou simplesmente, fine. How are you? I'm great. Or, great. How are you? I'm good. Or, good. Ok? Então, podemos utilizar o I'm, que é eu estou, que nós vamos aprender direitinho o que isso significa, tá? Tem o I'm e o I am. É a mesma coisa, tá? Mas nós vamos aprender na próxima aula. E eu posso utilizar só a palavrinha, sem o I'm, ok? Uma curiosidade aqui, né? Algo que eu gosto de contar para os meus alunos. Quando eu estava estudando inglês, comecei a estudar, eu aprendi esses cumprimentos aqui, né? E eu aprendi I'm fine. I'm fine. E ficou, né? I'm fine.
Nunca eu aprendi na escola I'm good. Nunca aprendi. Nenhum professor nunca falou, nunca teve nenhum texto, nada. Enquanto eu estudava, nunca apareceu I'm good na minha vida. E aí eu raciocinei que I'm good era errado. Por quê? Good é bom ou boa, né? E a gente não fala eu tô boa. Como que você tá? Ah, tô boa. No português a gente não utiliza isso, né? É errado, é estranho. Então, como eu traduzi o good separado, falei, no português não faz sentido, não fica bacana, então não existe I'm good no inglês. A gente não fala também, eu tô boa. Então é só I'm fine, eu estou bem. Não existe I'm good. E fiquei com isso na cabeça, né? Eu raciocinei assim, e como eu nunca vi no curso, nenhum professor falando, nenhuma situação dentro do curso, ok, pra mim tava errado. E por que eu nunca vi também, né, isso? Nunca vi dentro do curso e praticamente eu só tinha o curso quando eu estudava inglês, né? Quando eu estudava, eu formei o curso de inglês há um bom tempinho, há quase 15 anos atrás. Então, não tinha essa facilidade da internet que hoje você e todos os meus alunos têm, né? Eu tô aqui dentro da sua casa, sem exatamente estar aí dentro da sua casa com você, olha que bacana, né? E quando eu estudava não tinha essa facilidade da internet, não tinha aula online, não existia nada disso. E até filmes eram difíceis, né? A gente não tinha tanto acesso a filmes, séries. Quando eu estudava, na verdade, na minha casa nunca teve TV a cabo, né? Então, eu não tinha essa facilidade de ter acesso a filmes legendados, era muito difícil, né? Eu tinha que alugar uma fita cassete, uma fita de vídeo VHS que tivesse um filme com legenda para eu ouvir em inglês, então não era fácil achar isso. Aqui no Brasil a gente tinha acesso a filmes dublados, então para achar um filme legendado não era tão fácil. Então eu via com pouca frequência e nunca apareceu nos que eu vi um I'm good. E eu fiquei com isso na cabeça, não existe, é errado. Beleza, nunca usei. Daí, quando foi em 2011 que eu fui fazer meu intercâmbio nos Estados Unidos, eu já tinha formado no inglês, já dava aula, e aí tive a oportunidade de fazer meu intercâmbio. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos e fui trabalhar na Disney, né? Já contei essa história aqui várias vezes, mas se você é novo aqui, né, não conhece tanto assim da vida da teacher, vale ressaltar. Então, eu trabalhei na Disney um período em Orlando, nos Estados Unidos, e aí foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos. Eu nunca tinha viajado para lá, nem a passeio, nem nada. Então, eu tinha tido contato com pessoas de outro país, aqui no Brasil mesmo, e na Europa, que eu já tinha viajado a turismo, mas nos Estados Unidos eu nunca tinha ido. E eu fui já direto para trabalhar na Disney. E aí, chegando lá, né, conversei com muitas pessoas de lá, né, tanto turistas quanto pessoas que trabalhavam lá, enfim, tive muito contato com pessoas americanas e com pessoas de outros países também, do Canadá, da Inglaterra e outros países. Mas enfim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a ouvir o I'm good. Eu comecei a ouvir, principalmente a minha gerente, eu não esqueço, ela sempre respondia I'm good. Eu perguntava, né? Chegava, cumprimentava ela. Hey, Stacy, how are you? E ela que me treinou para trabalhar lá, então eu tinha muito contato com ela. E toda vez que eu cumprimentava a Stacy, que era a minha treinadora e gerente, ela respondia: Hi, Bruna, I'm good, and you? Eu estou boa. E você? E eu, gente, ela só usa I'm good, não é possível. E aí eu comecei a ouvir outras pessoas também utilizando esse I'm good. E aí eu falei, eu tenho que perguntar pra alguém. Eu vou ter que perguntar pra alguém. E aí tinha um garoto que trabalhava lá comigo. E a gente tem contato até hoje, somos amigos, o Emmanuel. E ele é de Porto Rico. Porto Rico é como se fosse um país à parte, mas que pertence um pouco aos Estados Unidos, né? Eles têm um governo um pouco diferente do nosso. E aí, geralmente,
quem é de Porto Rico fala inglês, eles têm o inglês lá dentro também, mas o idioma nativo é espanhol. E o Emmanuel, ele estava formando para ser professor de inglês na época, né? Então ele era intercambista lá também, trabalhava lá. E ele fazia faculdade, como se fosse faculdade de letras, seria faculdade de inglês, para ser professor de inglês. Hoje ele dá aula de inglês para crianças, ele é professor infantil. E aí eu fui perguntar, eu falei, já que ele estuda inglês, né? Ele é professor de inglês também, ele vai tirar essa dúvida minha. Eu fui perguntei, Emmanuel, I'm good, tá certo? Existe? Ele existe, por quê? Aí eu expliquei pra ele, falei, no português é assim, então eu imaginei que fosse errado no inglês também. E ele, não, no inglês tá certo, você pode utilizar sim o I'm good. Então, olha só, eu já tinha estudado durante anos inglês, já dava aula e achava que isso aqui era errado porque eu nunca tinha ouvido. E quando chegou nos Estados Unidos, eu cheguei lá, eu vi que era utilizado sim e existe e tá certo, tá? Então você pode utilizar à vontade I'm good, apesar de os cursos de inglês aqui no Brasil não ensinarem isso, tá? Então eu aprendi lá na prática e eu venho trazer aqui para você que existe sim I'm good, tá certíssimo, pode utilizar à vontade, porque muitas das coisas, né, a gente não traduz ao pé da letra. Então, no inglês, a gente utiliza I'm good. No português, a gente não utiliza eu estou boa e eu estou bom. A gente não fala isso no português, mas no inglês tá certíssimo, tá joia? Então, já para vocês começarem a ver que nem tudo que é utilizado no idioma é utilizado no outro, ou vice-versa. Se não é utilizado no idioma, tá errado no outro? Não necessariamente, tá joia? Então, nós vamos ver muitas coisas assim nas aulas, coisas que a gente não traduz ao pé da letra, né? Como eu disse aqui, o see you tomorrow. Ao pé da letra significa vejo você amanhã. Mas no português, a gente costuma falar até amanhã. Então, esse see you tomorrow é o equivalente a até amanhã. Ok? Então, nós vamos ver várias situações assim. Então, esses são os nossos greetings, cumprimentos. Claro que existem outros. Nós vamos aprender outros, né? Então, how are you? Como você está? Existem outras formas de perguntar. Nós vamos ver as variações ao longo das aulas, tá? Porque senão a gente vê uma lista enorme e não aprende, não memoriza. Então, não é o objetivo aqui. A gente vai aprender no básico, no início, e vamos aumentando o vocabulário aos poucos ao longo das aulas. So now, let's practice the greetings, listen and repeat, ok? Então, nós vamos praticar agora os cumprimentos, greetings. Você vai ouvir e repetir, right? So, pay attention. Hi, hello, hey, good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, bye-bye, bye, see you tomorrow, see you later, see you next class, see you next week, see you, take care, how are you? I'm fine, I'm great, I'm good, fine, great, good, bad, I'm bad, not bad, so. Excellent. Now, let's see some important sentences. Agora nós vamos ver algumas frases importantes. Então, nós já sabemos os cumprimentos. A gente já consegue iniciar uma conversa com alguém. Mas tem algumas frases importantes que a gente vai utilizar muito em várias situações, tá? Então, eu coloquei aqui logo em seguida dos cumprimentos, porque como a gente vai utilizar muito, é importante a gente já iniciar o curso sabendo, ok? Então, nós temos aqui, acho que é a palavra
mais utilizada. Pelo menos eu utilizo muito em várias situações. Se você for viajar para outro país, você vai utilizar muito esta e esta aqui. Então, vamos ver. Thank you é obrigado ou obrigada, tá? Então, não tem variação entre obrigado ou obrigada, igual nós temos no português, não tem isso no inglês, tá? Então, é simplesmente o thank you. Tanto homem quanto mulher vai utilizar a mesma expressão. E nós temos uma variação do thank you, que é um pouco mais informal, que é o thanks. Thanks. Então, o thank you é mais formal. O thanks é mais informal, mais coloquial. Então, se for uma situação que não exige tanta formalidade, você pode usar o thanks. Mas se exigir formalidade, use o thank you, ok? Então, nós temos aqui essas duas palavrinhas, essas duas formas de dizer obrigado ou obrigada. Observe uma coisa, nós temos aqui, ó, esse TH. Vou até marcar aqui para você lembrar na hora de estudar. Esse TH, ele tem uma pronúncia bem peculiar, bem diferente. Por quê? No português não existe essa sílaba, né? Não existe esse som, na verdade, esse fonema, né? A sílaba a gente até tem, TH em alguns nomes, né? Mas não é pronunciado da mesma forma que é pronunciado no inglês. Então, no inglês, o TH, ele tem um som que não existe no português. E como que a gente faz para pronunciar esse som corretamente? Nós vamos colocar a ponta da língua no dente e vai sair um som soprado. Thank, thank. Essa é a maneira correta de pronunciar o TH. Aqui nós estamos vendo o TH no início de uma palavra, mas ele aparece no meio de palavras, no final de palavras e vai ter esse mesmo som, esse som soprado. Então, não é um som de T, não é um som de F, é uma mistura, digamos assim, dessas duas letras e sai um som soprado que não existe no português. Então, no início a gente tem um pouco de dificuldade mesmo, mas com treino, com prática, você vai conseguir falar corretamente, tá? Então, você vai treinar colocando a ponta da língua no dente de cima. Thank. Eu tô exagerando aqui para você ver, tá? Thank, thank, thank. Então, sai um som soprado e a língua dá uma leve tremidinha. A gente até sente uma cosquinha, às vezes, na ponta da língua por causa desse contato aí com o dente. Então, o som correto do TH, ele sai soprado, sai o som entre a língua e o dente, tá joia? Então, você vai treinar na frente do espelho e vai observar como que comporta sua boca, sua língua, sente o que você está fazendo, tá? Então, é muito importante que você escute várias vezes toda a pronúncia que eu ensinar aqui, em todas as aulas, pronúncia de palavra nova, textos, diálogos, tudo isso que a gente vai ver. É importante que você escute várias vezes e reproduza depois, né? Então, você vai reproduzir para se ouvir também. Então, você tem que falar em voz alta. É importante você me ouvir, ouvir os áudios que eu deixo aqui para vocês no site, mas escute a sua voz e veja também. Então, agora nesse início, né, nessas primeiras aulas, estude as palavras novas olhando no espelho também, em algum momento, para você ver como que está comportando sua boca, seu rosto, sua língua e sinta o que está acontecendo dentro da sua boca. Observe muito o seu corpo. Isso faz toda a diferença na hora de falar corretamente. Então, você tem que conhecer seu corpo, observar o que está acontecendo aqui na hora de falar, para você conseguir reproduzir isso ao longo dos seus estudos de inglês, tá joia? Então, quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil. Tem um exercício para você treinar esse TH, o som do TH. Você vai treinar o seguinte, na frente do espelho, você vai treinar a falar a seguinte frase: sopa de cebola sem sal. Mas você vai falar isso com a ponta da língua no dente. Então, você vai falar
sopa de cebola sem sal. Sopa de cebola sem sal. E vai sentindo o som passando entre sua língua e seu dente. Sinta esse som passando. Sopa de cebola sem sal. No início pode ser que você cuspa. Não preocupa com isso. Faça lá sozinho na frente do espelho. Nesse início não fale na frente seus irmãos, seus pais, seus amigos, muito de perto, porque pode acontecer, é natural, a gente está praticando. E você vai treinar essa frase e vai treinar essas duas palavrinhas aqui da mesma forma. Thank you, thanks. Thank you, thanks. Ok? E aí, treinando dessa forma, você vai conseguir chegar nesse som corretamente. Right? Então, esse já é seu primeiro exercício para essa primeira aula. Vamos continuar com as nossas frases importantes. Nós temos aqui you're welcome. You're welcome. Essa expressão aqui, essa frase, é a resposta do thank you. Então, é a resposta mais formal para o obrigado. Então, seria um por nada, de nada, ok? No início da aula, eu falei com você, welcome to our English classes. Seja bem-vindo nas nossas aulas de inglês. Então, welcome sozinho, ele significa bem-vindo, bem-vinda. Agora, nessa expressão, you're welcome, é a resposta do thank you. De nada, por nada, ok? Existem outras variações, teacher? Sim, existem outras formas da gente responder um obrigado. Mas, essa é a mais formal e cabe em qualquer situação, qualquer lugar, com qualquer pessoa. Depois a gente vai aprendendo as variações, ok? Nós temos aqui a expressão excuse me, que significa com licença. A gente vai utilizar quando for entrar em algum lugar, quando a gente for começar uma conversa com alguém, chamar a atenção de alguém, né? Eu tô no restaurante, eu vou pedir algo pro garçom. O garçom passou perto de mim. Excuse me. E aí eu faço meu pedido, faço minha pergunta. Tô na rua, quero pedir informação para alguém. Para eu chamar a atenção desse alguém, eu posso utilizar excuse me, ok? Então, para a gente iniciar a conversa com alguém, para a gente chamar a atenção de alguém para perguntar algo, pedir algo, a gente vai utilizar o excuse me. E aí nós temos uma frase que é uma pergunta que você pode utilizar com outras pessoas, pode perguntar para a teacher, né? Deixar aqui nos comentários das aulas, mandar no e-mail, pode perguntar em inglês. Então, se você quiser saber o nome de algo em inglês, você vai perguntar How do you say in English? E aí eu coloquei aqui um espaço para você colocar o nome da palavra, né? Então, por exemplo, você pode perguntar, se você está conversando com alguém que fala português e fala inglês, como a teacher, por exemplo, aí você pode perguntar, How do you say cell phone in English? Então, como que eu falo celular em inglês, né? Nesse caso não é cell phone, né? How do you say celular in English? Como que você fala celular em inglês? Então, aqui eu posso colocar o nome da palavra em português, se a pessoa sabe português. Se você tá viajando, tá lá nos Estados Unidos, e aí você viu um objeto e não sabe falar inglês, você quer perguntar para a pessoa, você pode apontar o objeto. How do you say in English? E a pessoa vai te dar um nome em inglês, ok? Então, você pode usar essa pergunta dessas duas formas. Se você for perguntar para a teacher, pode falar o nome do objeto, da palavra em português, aqui nesse espaço vazio. Mas se você está conversando com alguém que só sabe inglês, aí você vai apontar o objeto, tá? Para saber essa informação. Ok? Às vezes você pode também apontar a palavra, né? Às vezes a gente vê a palavra no dicionário e não sabe como que pronuncia. Você pode usar essa mesma pergunta que a pessoa vai te mostrar qual que é a pronúncia correta daquela palavra que você está vendo. Ok? So, how do you say in English? Nós temos aqui essa outra
frase que é muito importante quando a gente está conversando com alguém. Pode ser que a pessoa fale algo e você não entenda, você não compreendeu. Então, você vai pedir para a pessoa repetir. Repeat, please. Repita, por favor. Então, para ser educado, né? Um por favor aqui no final. Repeat, pedindo para a pessoa repetir, ok? Repeat, please. E o please, que é o por favor, acho que é uma das palavras mais utilizadas numa conversa em inglês, principalmente se a gente for pedir algo para alguém, né? Então, numa viagem, a gente vai utilizar para pedir informação, pedir um serviço, pedir um atendimento, né? Então, a gente utiliza muito o please, ok? Então, nós temos ele aqui no exemplo de pedindo a pessoa para repetir, mas nós vamos ver demais essa palavrinha aqui em outras situações, ok? Please. So, let's practice the important sentences. Listen and repeat. Thank you. Thanks. You're welcome. Excuse me. How do you say in English? Repeat, please. Please. Excellent. So these are our important sentences. E agora nós vamos ver uma coisinha que a gente vai utilizar na próxima aula. Então, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver os artigos. Artigo indefinido e artigo definido. Então, primeiro nós temos o indefinite articles. São os artigos indefinidos. No inglês, nós só temos 2. Olha só, no português nós temos esse é o indefinite, sorry. Nós temos uma, uns, umas. E aí no inglês a gente só tem a e an. Então, os indefinite articles, artigos indefinidos, esses dois aqui significam um ou uma. Ah, mas qual que é o um e qual que é o uma? Os dois significam um ou uma. Eles não têm variação de gênero. Então, não tem diferença se é feminino ou masculino. Por que isso? Porque no inglês a gente não tem a questão de palavra feminina, palavra masculina. Por exemplo, a mesa. Mesa é uma palavra feminina. Então, a gente utiliza o artigo a, por exemplo. Ou uma mesa. Carro é uma palavra masculina. Então, a gente utiliza um carro. Então, a gente tem essa diferença no português. No inglês, não temos. Mesa, table. Carro, car. Os dois não têm essa diferença de palavra feminina ou palavra masculina. São palavras, simplesmente. Então, tanto a quanto o an significam um ou uma, tá? Então, os dois significam um ou uma, tá? Não esqueça de baixar esse guia da aula aqui para você estudar melhor. As aulas, né? Revisar, fazer suas atividades, revisar as aulas, o conteúdo. Então, esse guia da aula está disponível para você na plataforma Be Ready, ok? Então, se você é meu aluno online do curso de inglês online Be Ready, baixe esse PDF para você conseguir estudar melhor, ok? Então, não esqueça de baixar na plataforma Be Ready para você continuar seus estudos. Vai estar aqui desse jeitinho e você pode imprimir também, fazer suas próprias anotações, fazer suas anotações lá no site, tá? Você tem inúmeras possibilidades para complementar seus estudos. Então, os artigos indefinidos a e an significam um ou uma, os dois. Mas quando que eu vou usar o a e quando que eu vou usar o an? Nós vamos usar o a antes de consoante. Antes de consoante. E o an antes de vogal. Por que isso? O a
é uma vogal. Então, ele vai vir antes de consoante. Então, vai ficar vogal, consoante. O N termina em uma consoante. Então, ele vai vir antes de vogal. Vai ficar consoante, vogal. Então, a gente vai ter um som mais bonito, digamos assim, tá? Então, vamos ver exemplo. A car, um carro. A car. A table, uma mesa. A computer, um computador. Agora, exemplos com o an. An orange, uma laranja. Corrigir aqui, tá? An orange, uma laranja. Let me see. An apple, uma maçã. An apple. An eraser. Eraser. Borracha. Eraser. Uma borracha. Borracha de escola mesmo, ok? Então, são alguns exemplos. Então, olha só. As palavrinhas que vêm em seguida depois do an começam com vogal. E as palavrinhas que vêm depois do a começam com consoante. Então, isso que vai fazer a diferença. Mas tanto o a quanto o an significam um ou uma. Então, na hora de traduzir, que a gente vai ver se vai ser um ou uma, né? Porque no inglês isso não faz diferença. Então, a car, um carro. A table, uma mesa. Ok? Mas nós temos algumas letras que variam. Então, vou ensinar, mas não precisa preocupar com isso agora. O a regra geral é, a gente usa a antes de som de consoante e o an antes de som de vogal. Por que isso? Por exemplo, a letrinha H, olha o que acontece. Ela varia o som dela dependendo da palavra. Então, por exemplo, nós teríamos isso aqui. An hour, a horse. An hour, a horse. Mas, teacher, as duas palavras começam com H, por que em uma eu usei an e em outra eu usei o a? Porque nessa palavrinha aqui, hour, que significa hora, não tem som de consoante, olha, o som é de vogal, hour. O H não tem som nenhum. Então, an hour. Então, se tem som de vogal, an. Agora, olha essa palavrinha aqui, horse, cavalo, horse. Teve som de R, né? Horse, som de R. Então, R é consoante. Então, antes de consoante, a gente usa o A, tá? Mas são poucas as palavras que isso acontece, né? Dei um exemplo. Então, só para explicar o porquê da regra original ser A antes de som de consoante, N antes de som de vogal, tá? Mas, por enquanto, vocês podem ver simplesmente a letra que começa a palavra seguinte, porque quando tiver alguma palavrinha que isso aconteceu, eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir observar. E são poucas as palavras, né? São poucas letras que acontece isso, então não precisa preocupar com isso agora, ok? Então, A antes de consoante, N antes de vogal. E aí, os dois significam um ou uma. Ou uma observação. A, como ele está aqui como artigo, a gente pode pronunciar a ou ei, tá? Então, tem essas duas formas de pronunciar, a ou ei. Por quê? Ei é o som da letra A lá no alfabeto. Então, ele está aqui sozinho, ei. Mas a gente pode pronunciar como A, ele estando como artigo. Então, isso é uma variação de pronúncia de sotaque, região, né? Como que as pessoas
pronunciam, falam inglês, então vão ter pessoas que vão falar o artigo a, vão ter pessoas que vão falar o artigo a, ok? Então, tem pessoas que vão falar a car, tem pessoas que vão falar a car. Os dois estão corretos. Só estou te mostrando para você escolher qual que você vai preferir falar e para quando você ouvir uma das duas formas não te soar estranho, ok? E os indefinite articles, eu disse que eles significam um ou uma. Então, a gente só usa o a e o n no singular, tá? A gente só usa eles no singular. Então, aqui eu tô falando que é um carro, a car. Se eu falar que eu tenho, que eu vi uns carros ali fora, no inglês a gente vai falar simplesmente cars. Não vai ter artigo antes, tá? Então, a e n só é usado antes de palavrinhas no singular. Então, a car, um carro, an orange, uma laranja, ok? Agora, nós temos o definite article, que é essa palavrinha the. Então, o the, ele significa a, os, as, os. Então, ele tem esses 4 significados pra gente. A, o, as, os. Então, tem essas 4 traduções. Então, o artigo definido só existe um no inglês. Ele pode ser usado antes de qualquer palavra, seja no singular ou seja no plural. Não faz diferença o artigo definido. Mas qual que é a diferença em relação aos artigos indefinidos? A gente usa o artigo definido quando é algo específico, ok? For example, I'm an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. Ok. I'm the English teacher in Be Ready. Então, eu sou a professora de inglês do curso Be Ready. Ok? Então, eu não sou agora qualquer professora de inglês. É uma específica. É a professora do curso online Be Ready. Ok? Online course Be Ready. So, I'm the English teacher in the online course Be Ready. Então, eu sou a professora do curso online Be Ready. Ok? Então, quando a gente vai falar algo que é específico, a gente vai usar o the. E ele pode ser usado no singular ou no plural. Quando é algo que não é específico, é indefinido, aí a gente vai usar a ou an, só antes de palavrinhas no singular e observando a regrinha da consoante e vogal que começar a próxima palavra, ok? Mas isso é só uma explicação breve, nós vamos ver isso na prática nas próximas aulas, então não precise se preocupar, a gente vai rever isso de forma na prática, então é só para ter uma explicação, ok? Se você não entendeu algo, deixa aqui nos comentários da aula, faça os comentários da aula, né? O que você entendeu, o que você não entendeu, quer revisar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários da aula que a teacher responde vocês, ok? E quem é aluno Be Ready pode mandar também para o nosso e-mail exclusivo de alunos que eu tiro todas as dúvidas de você, ok? Não esqueça de baixar o guia da aula, não esqueça também de baixar umas atividades que eu deixei aqui para você, referente a essa aula. Então, tem diálogo para você ouvir, praticar com o áudio dos greetings, dos cumprimentos, tá? Então, não esqueça de baixar e estudar bastante, right? So, study a lot, estude muito, take care, se cuide, and see you in our next class. Vejo você na nossa próxima aula, ok? Have a nice day and bye-bye. See you in the next class.